Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Este é o primeiro fórum da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco. Combate à violência contra a mulher. Juntas por elas, direitos, dignidade e vida. Anunciamos e agradecemos a presença do presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Carmônio Bastos. Façamos a saudação ao vereador Carmônio Bastos. Agradecemos a presença da deputada federal, presidente do Podemos, Renata Abreu. Também anunciamos e agradecemos a presença da primeira procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco, vereadora Lúcia da Saúde. E também agradecemos a presença do secretário de Habitação, Gelson Lima. Senhoras e senhores, e neste momento convidamos para que faça uso da palavra a primeira procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Quero cumprimentar a vereadora Elza por esse evento maravilhoso, o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, o presidente do meu partido do Podemos, o Gelson, Gelson Lima, e cumprimentar a nossa deputada federal que está aqui presente conosco. E o mais importante que está aqui hoje são vocês, que estão aqui hoje para poder dialogar e falar sobre a mulher. Então eu quero parabenizar cada um de vocês. Quando eu cheguei, vereadora Elza e deputada Renata Abreu, e eu fui, ali a moça me chamou, olha, aqui tem um tema, aqui tem outro tema, aqui tem outro. Acredito que, acho que era 4 ou 5 temas diferentes. E quando falamos de mulher, gente, quando falamos de mulher, ou quando vamos contra outra mulher, alguém aqui já ouviu falar? Aquela mulher que apanha, problema dela, alguém já ouviu falar isso? Aquela mulher gosta de apanhar. Sim ou não? Já conheceu gente assim? Aquela mulher está com aquele cara, mas ela gosta de apanhar. Mas quantas mulheres que não têm para onde ir? Que depende daquele aluguel daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Aquela mulher que foi espancada dentro do elevador, que não tinha ninguém da sua família morando junto com ela ou morando naquele município. As mulheres acabam ficando refém, porque têm filhos. Quantas delas não acabam cometendo suicídio? Olha aqui em Osasco, estive fazendo uma caminhada junto com a vereadora Elza, a vereadora Stephanie, e mais a Elaine, né? A Elaine? Bom, a gente teve uma caminhada, eu não lembro se a vereadora estava, né, Elaine? E eu quero dizer para vocês, gente, que até na caminhada nós fomos ameaçadas. Então, nós não podemos se calar. Nós temos que dar a mão uma à outra. Pode ser no serviço, pode ser em casa, em qualquer lugar. Ah, mas aquela vereadora lá de novo. Ah, quem vai votar nela? Eu vou votar naquele dali, porque aquele dali está assim, assim. Vamos dar as mãos.
Vamos apoiar umas às outras. Vamos se apoiar. Nas secretarias. Gente, se a gente não se der as mãos, não adianta a gente estar aqui hoje. Não adianta a gente estar aqui hoje. Eu quero parabenizar a Guarda Municipal que está aqui presente conosco hoje, que vem fazendo um trabalho maravilhoso no nosso município. Mas quantas mulheres não precisam de socorro? Nós que andamos na periferia, a gente sabe. Deputada, nós temos mulheres quando a gente anda, que é na boca do fogão, é a mãe. É mãe aqui, mãe faz isso, mãe cadê meu tênis, mãe cadê meu sapato? E a mulher faz o quê, gente? A mulher cozinha, a mulher faz arroz, a mulher faz o feijão, lava a roupa, cuida do marido, cuida do filho e ainda apanha. Então só nós podemos mudar essa história. Só nós podemos acabar com essa violência quando nós falarmos: chega! Chega! Eu bem rapidamente, vereadora Elza, eu quero falar para você e para todas que estão aqui. Quando eu casei com meu esposo, o meu esposo capitão do Exército, ele não aceitava a vereadora Elza receber ordens. Eu falei, nós temos que mudar, porque se a gente não mudar esse diálogo, não vai dar certo da gente permanecer junto. A primeira vez foi no açougue. Eu cheguei no açougue, ele pediu uma carne, eu vi que aquela carne estava feia. Eu falei, eu não quero comer essa carne, eu quero essa daqui. E ele falou assim para mim, nunca mais faça isso comigo. E nós fomos para casa sem a carne, mas chegamos em casa e nós conversamos. Então eu quero dizer isso para vocês. São situações pequenas, pode ser na carne, pode ser no queijo, mas se a gente não tiver um diálogo, e tudo começa em casa, tudo começa em casa. Então, mulheres, vamos dar as mãos. Os nossos gabinetes da Câmara Municipal estão abertos. Os nossos gabinetes estão abertos. A nossa deputada federal é mulher. Nós temos 4 vereadoras na Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar a vereadora Juliana, que também está aqui presente conosco. Ela já foi? Está aí? A vereadora, cadê a vereadora? Já foi? Gente, eu só tenho que agradecer vocês. Primeiro fórum. Mas eu tenho certeza que no segundo, vereadora Elza, nós vamos buscar outro espaço, porque nós temos que ter todas as mulheres de Osasco aqui. Para que nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos. Eu recebi na Câmara Municipal, o ano retrasado, uma mãe com 2 crianças que foram violentadas. E eu disse para ela, eu vou chamar a guarda. Ela falou, não, eu não posso fazer isso, porque ele paga o meu aluguel. Eu não posso fazer isso porque ele paga o meu aluguel. Então, gente, nós temos que parar. Foi no gabinete da vereadora, foi no gabinete da vereadora Elza, ou da Stephanie, ou de outras mulheres no nosso gabinete, nós vamos resolver, deputada. Porque nós servimos a nossa população. Então, vamos dar as mãos e vamos dizer, chega. Aonde tiver problema, a gente vai fazer a denúncia. Aonde tiver o problema, nós vamos caminhar juntas. Não tenha medo, porque não é problema daquela pessoa sozinha. É problema de todos nós. Ontem foi a mulher do elevador. E quantas mais tem aqui em Osasco que vocês não têm a ciência, não sabem o que aconteceu? Quantas em Osasco que a gente não sabe? Quantas mulheres não chegam para trabalhar chateada porque ela recebeu uma agressão verbal? Aliás, ela nem sabe, porque ela já está acostumada com aquela agressão verbal em casa. Ela já está acostumada. Não é só um agosto lilás.
Não é só no agosto lilás, vereadora Elza. Vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos passar nas lojas, vamos falar com a população. Mas nós sozinhas a gente não vai conseguir. Nós precisamos de vocês. Então, Elza, eu deixo essa mensagem, o meu apoio, o nosso gabinete. Eu digo nosso, porque nós trabalhamos em conjunto. Somos do mesmo partido. Quando a vereadora Elza ganhou novamente a eleição, eu vibrei. E sempre ajudei mulheres do meu partido. Mulheres, Lúcia, eu quero entrar na política, vamos entrar na política. E se puder, já venha para o Podemos, deputada Renata. E é isso, é sempre incentivando mulheres. Conte comigo. Eu sou uma defensora da saúde. Trabalho em prol da saúde e da vida, da valorização da mulher. E, no final, eu quero também parabenizar a Câmara Municipal, que está aqui hoje presente conosco, e pedir uma salva de palmas a todas vocês, mulheres, e os poucos homens que estão aqui presentes conosco hoje. Uma salva de palmas a todos. Obrigada. Senhoras e senhores, dando continuidade ao primeiro Fórum da Procuradoria Especial da Mulher, teremos agora a participação da deputada federal Renata Abreu com a palestra O papel do Legislativo frente à violência contra a mulher. Senhoras e senhores, com muita honra vamos receber a deputada federal Renata Abreu. Boa tarde, Osasco! Que bom estar aqui nessa reunião maravilhosa. Elzinha, minha vereadora Lúcia, minha vereadora Elza, nossa procuradora, vice-procuradora. É muito bom poder vir aqui conversar, e não só mulheres, né? Mas tantos homens como nosso presidente Carmônio, como Gels, nosso secretário de Habitação, que vem aqui hoje abrir um espaço para um debate tão importante na nossa sociedade. Afinal, hoje a gente liga a televisão, Gelson, o tempo inteiro é violência contra a mulher. Esse domingo eu estava vendo Fantástico, o fisiculturista que desfigurou uma jovem. No outro dia, um que espancou uma jovem no elevador. É o dia inteiro vendo isso. E os números, realmente, eles assustam. Assustam de verdade. A gente está falando que hoje no Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia. Só no ano passado, Elza, nos últimos 12 meses, quase 9 milhões de mulheres registraram violência física. É realmente preocupante o que a gente está vivendo. E ao invés de ter um decréscimo desses números, a gente está tendo um acréscimo. Todos os anos, o que está acontecendo na sociedade? O que a gente pode fazer para frear esse movimento? Afinal, a mulher é a grande cuidadora da sociedade. A mulher nasceu para cuidar, para dar vida. Eu sempre falo que a gente sempre olha um jovem como se fosse um filho nosso. Um pai ali do lado quando mais velho. A mulher é a grande cuidadora. E por que estamos sofrendo tanto com violência? É um debate que a gente faz muito na Câmara. E eu quero agradecer o convite dessa procuradoria, Elzinha, Lúcia, também as mulheres aqui presentes, que eu não posso deixar de citar, a Lidiane, da Covirg, obrigada. A Juliana, ex-vereadora, cadê a Ju? Ela saiu? A doutora Mônica também, obrigada, doutora Mônica, pela presença. Comandante Teles, da Guarda Maria da Penha, da Guardia Maria da Penha, obrigada. Também ao comandante Teles. A Beatriz, também, que é representante do mandato junto aos. E cada uma de vocês que nessa tarde de segunda-feira vem aqui debater esse ponto tão importante. E eu quero agradecer muito vocês, porque assim, Elzinha, quando a gente fala do poder legislativo atuante, talvez as pessoas não compreendam o quanto faz a diferença. A Lei Maria da Penha nasce de uma mulher que sofreu violência. E ao invés de ficar calada, ela levantou a bandeira e conseguiu aprovar uma lei tão importante para o nosso país. Eu me lembro quando teve aquele caso em São Paulo,
do cidadão que ejaculou numa moça dentro do ônibus. Vocês lembram disso? Ele foi solto. E muita gente ficou indignada. Por que ele foi solto? Porque não existia no Código Penal a tipificação. Não tinha nada no Código Penal que falava que aquilo era um crime. Então o delegado não pôde prender aquele cidadão. E aí lá em Brasília, eu com outras parlamentares encampamos uma luta, a bancada feminina se uniu e aprovamos então a lei da importunação sexual. Isso nasceu da minha cabeça? Nasceu da cabeça da Elza? Não. Nasce infelizmente das histórias, das dores, das cicatrizes. E sabe o que é importante de uma reunião como essa? É ouvir as histórias, é entender os porquês, é pararmos de brigar ideologicamente e pensarmos em soluções, porque uma mulher agredida, não importa se é de direita ou de esquerda, afeta a vida de cada uma de nós. E nós aqui temos a grande missão de promovermos esses debates para pensarmos em soluções. Eu fico muito emocionada, Elza, porque na minha última eleição, a gente fez uma reunião aqui, gigante, com várias mulheres. E eu vou contar a história, talvez muitas estavam naquela reunião, acho que a Simone estava naquela reunião. E eu fiquei realmente emocionada, porque no final da reunião, uma moça levantou a mão, não sei se você lembra disso. E ela falou: Renata, eu vim do Rio Grande do Sul para te agradecer. A sua lei, a gente fez uma lei que hoje obriga o profissional de saúde a registrar no prontuário médico quando ele identifica indícios de violência contra a mulher e mandar para a polícia em 24 horas. Por quê? Muitas vezes a mulher, quando está sofrendo agressão, ela vai no hospital, mas não vai na delegacia denunciar. Por N razões. Dependência financeira, medo. E o médico, quando atendia aquela mulher, ele sabia que ela estava sofrendo violência. Mas ele não podia fazer nada. Hoje, mais de 90% das mulheres que sofreram feminicídio já vinha sofrendo violência dentro de casa. Hoje não. Hoje esse médico, ele não pode se omitir. Ele tem que registrar no prontuário médico e mandar para a polícia investigar. E aquela senhora levantou a mão e falou: graças à sua lei, a minha irmã está salva. Ela vinha sendo agredida, ela foi no hospital, o médico percebeu, avisou a polícia, e quando a polícia chegou na casa dela, naquele momento ela estava sendo espancada. Já valeu a pena. E é disso que a gente está falando. Essa lei não veio da minha cabeça, porque graças a Deus, Elza, eu nunca sofri nenhum tipo de violência. Mas se não fossem as histórias de tantas que sofreram e compartilharam e permitiu que a gente pensasse juntos numa solução, que foi dar o poder para o médico, para o hospital também fazer a denúncia em nome dela, porque ela grita silenciosamente, porque ela sofre sem poder falar muitas vezes. Alguém precisava falar por ela. Naquele momento, a solução que a gente encontrou foi dar voz aos profissionais de saúde. Eu falo médicos, mas são todos os profissionais de saúde, para que eles pudessem ser porta-voz dessa mulher, dessa dor. E aquele depoimento daquela moça, quem estava nessa reunião que a gente fez aqui na última eleição? Ai, tem bastante gente. Vocês lembram desse testemunho? Foi algo que eu levo para mim, porque realmente me emocionou, sabe? E é muito gostoso, gente, quando a gente pode fazer esse debate, poder ouvir vocês e realmente entendermos o que está acontecendo. Quando a gente vai debater a questão da violência contra a mulher lá em Brasília, vem N razões. Mas a gente tem hoje, infelizmente, na sociedade, um machismo estrutural. A mulher antigamente não tinha direito de trabalhar, não tinha direito de votar, e era vista muitas vezes como um objeto. Infelizmente, essa é a realidade. E quando a gente conquista grandes vitórias no país, como o direito de estar aqui como deputada, de termos vereadoras mulheres, era um absurdo pensar que uma mulher, Gelson, podia ir para a política, Carmona, que uma mulher pudesse trabalhar sem autorização do marido. Vocês imaginam o que quer dizer isso? Há anos atrás. Era um absurdo. Muitas foram torturadas por defender a nossa liberdade. Conquistamos tantos direitos, e isso naturalmente gera um incômodo numa sociedade onde a mulher era vista como submissa, era vista como objeto. A mulher encontra a sua liberdade, a mulher quer os mesmos direitos.
Então nós estamos vivendo um conflito histórico. E é importante que a gente consiga avançar. E como que a gente avança? Claro, na prevenção e também combatendo. Com penas mais duras, como o feminicídio, que também não existia, que também não era um crime. Quando alguém matava uma mulher só por ela ser mulher, ele respondia como homicídio. Nós criamos, então, a lei do feminicídio. E hoje é uma tipificação própria, que avançou muito nas penas. E tantos outros projetos que estão tramitando. Mas não só em como punir, como encontrar, mas principalmente, como que a gente pode evitar? E aí, muitas leis avançaram nesse sentido e muitas precisam avançar, mas é na educação. Às vezes, a gente tem uma sociedade tão viciada que aquela criança cresceu em casa, muitas vezes, mas isso não é coisa para mulher até hoje, como a Lúcia estava falando. Até hoje se fala disso. Para vocês terem ideia, Elza, eu vivi até dentro de casa um pouco isso, né? Mas não por maldade, mas porque era normal. Eu sou filha de um político. Meu pai sempre sonhava em ter um filho homem, e teve 2 meninas. E na cabeça dele, o sucessor dele ia ser um homem. Então ele nunca pediu para eu ser candidata a deputada federal. Nunca pediu para eu ser candidata, porque na cabeça dele, isso era coisa de homem. Não tem como a gente penalizar. Ele vem dessa criação. E eu me lembro quando ele teve o diagnóstico de Alzheimer, e eu falei, poxa, vou homenagear meu pai. E aí eu cheguei para ele e falei, pai, eu vou ser candidata a deputada federal. E ele embebedou, ficou feliz da vida, né? Amou. E hoje eu estou aqui, né, dando continuidade a essa história. Mas às vezes, nos pequenos detalhes, a gente não percebe. Outro dia, o meu marido estava ali educando meu filho, e ele tinha na escolinha agredido uma menina. E meu filho falou assim, você nunca bata numa mulher, nunca levante a mão para uma mulher. Eu falei, opa, não pode bater em ninguém. A gente já trata como diferente. Não pode bater em ninguém. Claro, principalmente nas mulheres. Mas não pode agredir ninguém. E isso que a gente está discutindo aqui, de igualdade, é muito importante. Essa criança precisa entender que nós somos iguais. Que a mulher tem o mesmo direito que ele. Que ele precisa respeitar a todos, a todas. Uma criança que a gente salva, a gente está apostando no futuro. Por isso que na escola, cada vez mais, nós precisamos discutir, sim, preconceito, bullying, saúde mental. A Elza sabe que eu tenho uma luta grande para a inclusão da educação cidadã e política nas escolas. O que é educação cidadã? É que esse jovem possa ser um cidadão de verdade, que conhece seus direitos, seus deveres, seu papel na sociedade. A inteligência emocional. A gente nunca teve, como disse a Lúcia, tantos índices de suicídio, Lúcia, entre jovens e crianças. Jovens se suicidando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Às vezes o foco é muito em preparar esse jovem para um vestibular, quando superado todos os desafios da educação básica. Mas será que a gente está cuidando da saúde mental dessas crianças? É importante um debate mais aprofundado com eles, com elas. E é muito interessante porque quando a gente educa uma criança, a gente acaba entrando diretamente na casa. Vocês já devem ter vivido essa situação. Muitas escolas têm aula de educação de trânsito, tem aula de educação ambiental. Aí quando o pai entra no carro e não bota o cinto, a criança vira papai e bota o cinto. Ou quando joga o lixo na rua e a criança imediatamente repreende. E o pai fica com vergonha daquilo. Você muda o comportamento da família por uma repreensão da criança. Olha a importância da gente tratar o cerne do problema. A raiz do problema. É cuidar das nossas crianças. Para que eles entendam que somos iguais. Que mulheres e homens precisam ser respeitados. Que violência não pode acontecer por sermos mulheres,
negros, negras, pessoas com deficiência, homossexuais, são seres humanos. Falta muito mais empatia na sociedade. Então a prevenção tem que ser o início de tudo. E naturalmente as políticas para reprimir, mas eu acho que a gente tem tido um grande avanço, e cada vez mais isso vai acontecer, eu não vou me estender mais, mas hoje as novas tecnologias vêm permitindo grandes avanços, né? São Paulo, por exemplo, com as câmeras faciais, reconhecimento faciais, está tendo um avanço positivo na prisão de agressores, no monitoramento deles, e isso, de fato, tem ajudado muito. Mas prevenir, como eu disse, não é só a solução. Desculpa, combater não é só a solução. Nós estamos na prevenção, na raiz do problema. Então, eu quero muito agradecer vocês por esse convite, dizer que essa triste realidade que a gente está enfrentando hoje, não é a Renata sozinha que vai resolver, não é a Elza, não é o Gerson Pessoa, mas é cada uma de nós. Cada uma de nós. Quando a gente vê, não calar. Eu lembro que eu estava na praia com meu marido, e a gente estava passando, e na hora eu vi ali um cidadão batendo boca com a namorada. A gente estava descendo do carro com meus filhos, e ele estava batendo boca. Eu falei, ele vai pegar essa mulher. Na mesma hora eu parei e fiquei ali. E Gabriel não tinha nem percebido, ele estava indo. Falei, espera, deixa eu olhar. E aí eu peguei um amigo meu para ir falar com o cara, puxei a mulher e levei para mim. Fui com ela para a praia e o cara atrás, e eu deixei o Gabriel, o meu amigo, segurando ele, e fui puxando ela. E ela com medo, literalmente com medo. Com medo. E aí eu perguntei para ela, poxa, há quanto tempo isso vem acontecendo? Você via nitidamente uma mulher apavorada. E ela não denunciava. Ela estava apanhando em casa. E de repente ela olha e fala assim, eu dependo dele, eu preciso cuidar do meu filho. E muito das não denúncias é por dependência financeira. E aí, Elzinha, eu queria dar uma missão para a Procuradoria. Nós aprovamos uma lei, também de nossa autoria, que garante que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo enorme, seja destinado a políticas de combate à violência contra a mulher. Esse recurso que foi aprovado, ele pode ser usado para criar casas, abrigos, uma série de projetos que a prefeitura pode fazer para captar esse recurso e ajudar essas mulheres. Eu acho que, inclusive, é importante a Procuradoria verificar, porque a execução se dá no âmbito municipal e o recurso é federal. Mas eu acredito que é possível, inclusive, criar programas como um auxílio emergencial para essas mulheres, né? Para que elas possam denunciar. E é importante que a gente possa se debruçar hoje, Elza, para a gente fiscalizar essa lei, Lúcia, e olhar como que está sendo usado esse recurso. Criarmos um observatório para entender como está sendo usado esse recurso, que pode estar muitas vezes parado por falta de projeto, porque os municípios precisam apresentar os projetos. Eu vou, inclusive, apresentar agora lá na Câmara, vou pedir uma audiência pública com o secretário para que a gente possa ter essa prestação de contas. Mas cada um aqui precisa estar fiscalizando isso e a gente poder estar criando projetos para trazer esses recursos para o município. Que, como é uma lei recente, é uma lei nova, muita gente às vezes fica perdido. E realmente, uma lei nova, ela exige um passo a passo para ela entrar em execução. Mas ela está aprovada, já é lei, e eu acho que ela pode somar muito, porque o recurso da segurança pública ele é grandioso, e a gente conseguiu essa vitória de reservar 5% para políticas de combate à violência contra a mulher. Então, eu faço esse apelo para a gente unir forças, eu lá na Câmara Federal, vocês aqui na Câmara Municipal, viu, Carmone? Para que a gente possa olhar e ver como trazer aqui para Osasco os recursos do fundo. No mais, eu quero agradecer muito cada uma de vocês, colocar meu mandato à disposição. Eu vou entregar um cartãozinho meu, quem quiser tem meu celular. Eles bloquearam o meu número, meu celular no último. Tem um monte de gente falando, você não está respondendo. Bloquearam o meu celular, então eu vou dar um novo número para vocês.
Mas sempre que vocês tiverem, gente, uma ideia, um projeto de lei, uma dor, não se calem, compartilhem. Quando a gente tira o foco do problema e pensa em soluções juntas, como foi tantas leis como essa, como do atendimento de grávidas, psicológico, grávidas e puerpérias hoje têm direito a atendimento psicológico, que é uma lei nossa, que mais uma vez não saiu da cabeça da Renata. Saiu de tantas que estão sofrendo depressão pós-parto. Mulheres que muitas vezes, e hoje em dia cada vez mais, engravidam sem ter um parceiro, engravidam na juventude. Imagine, sem estar uma família estruturada. Essas jovens precisam do apoio psicológico, precisam do apoio do Estado. E não saiu da minha cabeça, saiu da história dessas pessoas, que infelizmente têm sofrido. Então, não se esqueçam disso. Vocês têm aqui vereadores comprometidos, vereadoras comprometidas. A deputada está lá, eu, como deputada, estou lá para ser a voz de vocês. Então, participe, dê sugestões, dê ideias, porque uma lei que a gente faz e ouvir um testemunho de que uma vida foi salva, gente, já valeu a pena. Essa é a essência da política. Eu sei que talvez muita gente não goste da política, mas ela transforma vidas, ela define rumos, ela define caminhos. E quando a gente faz a política do bem, a gente deixa legado, a gente deixa história. E é isso que nos torna diferentes e especial na nossa breve passagem pela vida. Que Deus abençoe cada um aqui. Parabéns, parabéns à minha procuradora, à minha vice-procuradora, meu presidente que sempre nos acolhe. E não só acolhe, mas está presente nos nossos eventos, né? Está ouvindo também o quanto a gente precisa de vocês ao nosso lado. Não é à frente nem atrás, é ao nosso lado, dando as mãos e seguindo juntos. Ele é demais. Ele é Podemos, né, Lu? Você quer o quê? Ele sabe que somente juntos podemos. Um beijo, obrigada. Senhoras e senhores, neste momento procederemos à entrega do certificado de participação à nossa painelista, a deputada federal Renata Abreu. Para isso, convidamos a nobre vereadora Elza, vereadora Lúcia da Saúde, presidente Carmônio Bastos, se posicione ao centro, por favor. Senhoras e senhores, neste momento vamos abrir um espaço para 2 perguntas à nossa deputada. Quem tiver interesse, a gente leva o microfone até vocês. Ou dê sugestões. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliana Barros. Eu sou irmã do vereador pela 15ª legislatura, Márcio Dalan, do Podemos. E o Márcio também, ele lutou muito, né, junto com vocês, por essa, né, continua lutando. Amém. É uma honra para mim estar aqui. Nossa, está sendo um aprendizado
muito grande, muito gratificante. Que Deus continue abençoando a todos os envolvidos na causa. E o que eu tenho assim, por exemplo, quando uma mulher, infelizmente, chega ao feminicídio, o que a gente pode fazer pelas famílias que ficam? Que fica um filho que perdeu a mãe porque o pai tirou a vida dela. Fica uma avó que perdeu uma filha porque o genro tirou a vida e ela tem que cuidar daquela criança. E muitas vezes a dor já está tão grande e ela olha para aquela criança que muitas vezes se parece muito com a mãe ou não, mas a dor dela é imensa e ela não consegue passar por isso. A dor da criança é imensa porque ela perdeu uma mãe de uma forma tão violenta. E mesmo assim, quantas essas crianças sofrem, quantas dores na casa delas, assistir a mãe apanhando sem poder fazer nada. O que a gente pode fazer para dar nessa assistência à família, à criança? Eliana. Eu acho que o principal ponto, Eliana, é a gente ouvir essas mães. É ouvir a história das avós, porque geralmente ficam com as avós, as crianças, e ouvir o tipo de acolhimento que a gente pode dar. Eu sempre falo, nada nasce da nossa cabeça. Só quem viveu o drama, só quem viveu a história sabe exatamente o que a gente pode contribuir. O nosso papel enquanto legislativo e executivo é justamente ajudá-las, acolhê-las. Claro, o atendimento psicológico, sem dúvida, é um primeiro passo. Né? Como aconteceu com esse caso das grávidas e puerpérias, que a gente conseguiu fazer virar lei, mas dar esse acolhimento psicológico para a avó, a criança, a família como um todo que fica, e compreender a necessidade dela. Por exemplo, poxa, se a mãe provia recursos, se a mãe era empregada, gerava recurso para a família, naturalmente, quando acontece um episódio desse, esse recurso não vem mais para cuidar da criança. Então, aquele cidadão que cometeu o crime, não só pagar na cadeia, mas também financeiramente, se possível, criando N condições que a gente tem que ver, inclusive com o trabalho que hoje está sendo ponderado muito dentro dos presídios também, mas que a gente possa cuidar dessa criança, ou que o Estado também possa ter algum tipo de auxílio para essa criança, caso a mãe, que era a provedora, deixe de prover por uma situação como essa. É difícil te dar uma resposta. Simplesmente pelo que eu falei. Nós precisamos ouvir, entender a dor dessa mãe e ver. É difícil imaginar qualquer coisa que possa ajudá-la a combater essa dor. Quando eu falo mãe, eu falo já avó, porque você deu o exemplo, né, da mulher, mas a mãe que fica ali com a criança, a avó, mas ouvir delas, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, né? E aí colocar as políticas públicas em prol delas, né? E já estou aqui me colocando, se a gente tem contato com bastante, mas sempre as demandas que a gente tem recebido é no intuito de punir, existe um sentimento de injustiça muito grande, né? E você tocou num ponto muito importante. Como cuidar da saúde mental dessas avós, dessas crianças que ficam e que, infelizmente, são tão vítimas como a que sofreu feminicídio, né? É uma mãe que perde uma filha, é um filho que perde uma mãe, e essa dor é incurável. Sinceramente, não tem nada que a gente vai fazer que vai curar essa dor. É dar as mãos para essa família e pensarmos em todos os tipos de política pública para acolhê-las. E não só em política, mas nós, enquanto seres humanos, às vezes um abraço faz toda a diferença. Um acolhimento da amiga, da irmã, da parceira faz toda a diferença. É uma ação coletiva da sociedade, né? Bom, parabéns. Obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone de Carvalho, estou diretora de Patrimônio Cultural e Comunidades Tradicionais da Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Tenho mais 3 amigas aqui, Alexandra Pontieri, Luziara Baroncelli lá no fundo.
e a Eliana Barros, nós somos conselheiras da mulher, representando a nossa secretaria, né? Fico até feliz, porque quando eu não posso vir, ela sempre está junto. E aí, deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque nós tivemos uma ajuda, um auxílio da vereadora Elza no tratamento do homem autor de agressão, para a gente ter o primeiro grupo de tratamento do homem que foi violento com a mulher, mas óbvio que não chegou ao feminicídio, né? Tem como... Esses mais agressivos não tem como colocar para participar desses trabalhos. E foi sensacional, eu agradeço a vereadora Elza, tenho certeza que a minha fala é da Alexandra Pontieri, é da Luziara, é da Eliana, porque nós cuidamos de vários homens. A nossa amiga Ana Campos, levanta a mão, Ana Campos. A Ana Campos é a gestora do projeto que ajudou a executar na nossa secretaria. Entretanto, né, eu tenho que falar aqui, né, Elza, esse é o momento, né? A gente não pode ficar dependendo só da vereadora. A gente precisa que isso seja lei. E que não seja só a cidade de Osasco. Porque em Barueri, Alice, nós temos mulheres que precisam de ajuda. Carapicuíba é o que nós temos também, não é? A gente precisa pensar em todas as cidades. E aí eu queria saber se, já fazendo até uma propositura, Elza, Lúcia, vereadora, eu já me empolgando, de que seja uma lei, seja algo impositivo. Porque quando você trata o homem autor de agressão, ele não vai fazer mais agressão com a Maria, mas quando ele estiver com a Joana, também não vai, com a Camila também não vai. E ele se reestrutura. Fica até a dica de conhecer Sérgio Barbosa e todo o trabalho dele, que ele traz, né, do combate à masculinidade tóxica, né? E é muito gostoso você ver aquele homem que era violento, ele abraçar, ele dar um beijo, ele chorar, ele se revisitar. Então, Elza, eu sou muito grata pelo valor que você mandou para nós, mas que foi pela nossa secretaria, que temos os direitos humanos, foi através dele que foi executado, mas isso precisa ser para todos os municípios e não por uma luta de uma vereadora, que foi o caso da Elza. Obrigada. Si, até tocando, eu acho que esse foi um dos maiores embates na Câmara, logo quando eu entrei, porque de fato tinha um projeto quando eu entrei, não foi meu, mas estava em pauta, não me lembro de quem era, e era justamente isso, tá? Era colocar a prevenção, ou seja, o homem que tinha esse tipo de evidência que ele pudesse, ou que tivesse cometido algum tipo de agressão, que ele fosse obrigado a passar por como posso dizer, não é um curso, é um tratamento de prevenção mesmo. E era um debate tremendo na Câmara, que não conseguiu avançar, Elza, porque dizia o seguinte, espera aí, você vai colocar uma medida protetiva antes de ter uma condenação. Porque quando você vai para uma medida protetiva, você queira ou não, você tem um processo correndo. A nossa ideia era que nem precisasse ter o processo. O próprio delegado já pudesse ali direcionar o cidadão para um curso de prevenção, digamos. Eu não sei qual nome vocês adotaram aqui. Mas, como? Eu me importo, pronto. Então, o delegado ali identificou, né, que o cidadão está cometendo determinados abusos, já encaminha para o eu me importo. Nós tentamos aprovar em Brasília, mas foi muito discutido, porque muitos entenderam o seguinte, mas peraí, se não tiver um processo, se não tiver uma condenação, como que o delegado vai instituir a medida cautelar? Isso precisava ser feito pelo juiz. E, no final, travou esse projeto, que eu acho que é muito interessante a gente retomar. Eu vou pegar o número dele, talvez até reapresentar, e a gente fazer uma mobilização para que ele avance, porque a discussão ali foi em torno do direito. Foi somente vamos dizer, uma burocracia de como tem que ser o procedimento legal. Mas eu, sinceramente, acho que seria muito positivo a gente ter essa atitude direto da delegacia, ou seja, que é onde tem a primeira identificação, de poder fazer eles mesmos o encaminhamento, né, como se fosse uma medida protetiva cautelar, digamos, e criarmos essa figura no código para que a gente possa atuar dessa forma. É uma excelente ideia, foi uma grande discussão no Congresso e travou por causa deste ponto, e que eu acho que a gente tem que superar. Eu sou favorável. Queria agradecer também a guarda que está ali. Obrigada, viu? Pela presença. Muito bom ver-los. Mais alguma pergunta? Ou sugestão, mulherada, homens? Não? Todo mundo tímido? Que bom. Vai lá. Boa tarde, meu nome é
Nádia. Deputada, uma pergunta. Eu sou vítima de violência doméstica. Vai fazer 1 ano agora, dia 30 de agosto. Por que ainda morrem tantas mulheres com medida protetiva? Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu acredito que existe uma falha na segurança de São Paulo. Por quê? Ele tentou algumas vezes invadir o condomínio. Eu fui orientada pela Delegacia da Mulher que entrasse em contato com a Polícia Militar. Eu ligava para a Polícia Militar, não foi uma, não foi duas, não foi 3. Perdi a conta. Ah, moça, se ele está aí na frente e não está incomodando, deixa ele aí. Agora, se ele invadir o condomínio, a gente toma uma atitude. Isso é um absurdo. Eu fiquei indignada, porque eu cansei. Porque eu falei, então é o seguinte, se ele entrar aqui, eu vou matar ele. Antes ele do que eu. Mas eu tenho certeza que eu estaria hoje respondendo sobre este crime. Até que ele foi preso por descumprimento de medida protetiva. Não deu 3 meses, ele estava solto. E está morando a 1,5 km da minha residência. O que fazer? Qual é o procedimento? O que deve acontecer com a segurança para proteger nós mulheres, vítimas de violência? Ele foi solto com 3 meses? E ele continua com algum tipo de medida protetiva que não pode se aproximar ou não? Você, né, no caso? Sim, continua, está valendo. E tanto é que agora, no dia 4 de agosto, teve a audiência. E eu estou aguardando agora a resolução da juíza. Porque eu entrei em contato tanto com a Casa de Portugal quanto com o consulado, porque ele não é cidadão brasileiro, ele é português. Ele nasceu em Portugal. E eu estava lutando para que ele fosse deportado. Só que eles falaram, não adianta você brigar. Quem vai decidir isso é a juíza. Então é assim, você vai nas delegacias, você vai nos lugares, é pouco caso. Tanto é que eu praticamente quase discuti com o investigador da delegacia. Para você, porque você é moça, para você ter uma ideia, eu fui questionada pelo investigador da Delegacia da Mulher. Nossa, mas a polícia tirou ainda, você foi dar dinheiro? Ele chegava na porta do meu condomínio, deixava as roupas sujas dentro da sacola e saía, sumia. Daqui a pouco, estava viajando, aí começava a mandar flores. Olha, cuidado, ele falou que vai se matar, fazendo chantagem emocional. E a cabeça da gente, como que fica? Como que fica? Eu falei para a juíza, a única coisa que eu quero, porque eu sou cidadã brasileira, sou osasquense, nasci em Osasco e amo o meu município, mas eu quero ter o direito de ir e vir sem ter que olhar para trás e com medo. De qualquer lugar ele pode estar fazendo tocar e me esperando. Claro. E é muito importante o seu testemunho, que é o que eu falei no início. A gente tem a lei, a gente imagina que ela está sendo cumprida. Então, se está sendo descumprida, e se quem está vivendo aquilo não fala? Eu vou pegar o teu caso mesmo e quero olhar a fundo o que está acontecendo. Né? Porque identificando o fato em si, você identifica as fragilidades e de que forma a gente pode atuar com força política para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque se esta pessoa que foi presa está morando a 1 quilômetro da sua casa, isso é muito preocupante. É muito preocupante. A gente não pode permitir isso. A lei não permite isso. Então, eu quero entender o teu caso e é muito importante que vocês compartilhem, não tenham vergonha, porque se hoje existem algumas políticas públicas, se existem leis melhores, né, é porque as mulheres compartilharam suas histórias. Às vezes você tem uma lei como a Lei Maria da Penha, que é linda, mas muitas vezes falta efetividade em várias situações, porque a gente sabe que teoria é uma coisa, prática é outra. E se a gente não lida todos os dias com o que está acontecendo na prática, a gente não aprimora, a gente não avança. A fiscalização, a cobrança, a criação de outras políticas públicas que venham a evitar esse tipo de comportamento, elas precisam existir. E é fiscalizando e compartilhando. Então, eu vou pegar o seu contato, quero entender esse problema, quero entender por que um cidadão que tem medida protetiva... Ah, mas ele tem medida protetiva, ele não tem tornozeleira. Pronto. Também é uma discussão que está tendo, eu estava até conversando ali com a imprensa da lei, né, que ele falou da lei da tornozeleira, porque vincular talvez a medida protetiva à tornozeleira.
para que a gente possa rastrear essa pessoa. Ou se não tiver tornozeleira, hoje em dia nós somos altamente rastreáveis, né? Quem está com o celular aí, todo mundo já sabe onde estamos, né? Então, criar mecanismos tecnológicos de poder rastrear essa pessoa. Isso é sério, porque quando ele fere uma medida protetiva, ou quando tem uma denúncia que ele está perto, então vamos para uma etapa 2? Vamos criar uma etapa 2 para isso? Para que esse cidadão seja monitorado mais de perto? É importante a gente entender e pensarmos. Se você mesmo tiver uma solução, assim, pensar em algo que a gente poderia fazer para evitar que um cidadão com medida protetiva se aproxime, né? Porque, de fato, quando ele se aproxima, ele já vai para cometer algum ato perigoso. E a gente tem que evitar isso. Pode me mandar que vai ser um prazer trabalhar nele. Viu? Depois eu vou conversar contigo para entender esse caso. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou CD Teles, coordenadora da Guardia Maria da Penha de Osasco. Bom, eu queria dizer para a nossa parceira que a senhora pode ligar o 153, que a Guarda Civil está à disposição, que nós iremos sim, independente do agressor estar no local ou não, porque a nossa prioridade é a vida, tá bom? Deputada, nós precisamos de uma vara específica para violência doméstica aqui em Osasco. Só assim as nossas mulheres, elas serão atendidas com mais dignidade. É muito urgente essa vara da violência, é extremamente importante, porque nós que estamos ali atendendo diariamente, a gente sabe qual que é seu nome? Nádia. O que a Nádia está passando. Uhum. Nós sabemos, equipe guardiã, o que é fazer a prisão de um agressor e ele sair na audiência de custódia e saber que essa mulher está correndo risco de morte. Ou que a medida protetiva não saiu nas 48 horas. Nós temos um caso, acabei de falar, né, na palestra, que já se passaram 4 dias e essa medida protetiva ainda não saiu, essa mulher corre um sério risco de morte. Então, nós precisamos de uma vara que se dedique às nossas mulheres. Não podemos mais perder mulheres. Osasco precisa urgente. Com certeza. Não, mas no caso dela tinha medida protetiva, não tinha? No caso dela tinha. Desculpa, como é seu nome? Teles. Ah, foi tu que eu agradeci. Comandante Teles. É uma mulher. Que bom, porque estava comandante Teles, a gente não sabe, né? Parabéns pelo teu posicionamento. E vocês que lidam nesse dia a dia, é muito importante compartilhar isso. É muito importante, né? Você estava falando ali, eu estava até pensando se tem algum prazo legal para concessão ou não de uma medida protetiva. Eu não sei se está previsto em lei um prazo legal. Como acontece, por exemplo, você tem tantos dias para recorrer, você tem tantos dias para entrar com embargos. Será que existe algum prazo legal para a concessão da medida protetiva? Você sabe me dizer isso? Mas... Não, então, mas legalmente, você sabe me dizer se é previsto em lei um prazo limite para concessão? Pronto, isso é um bom projeto de lei. A gente estabeleceu um prazo para concessão ou não de medida protetiva. Isso vai, sem dúvida, acelerar bastante o processo, porque você dá, né, o limite legal para o juiz. Eu vou trabalhar nesse projeto. A questão, então, a medida protetiva dela saiu no prazo legal, né? Mas a efetividade dela é que foi um problema porque ele continuou descumprindo. E você chamava a polícia e o pessoal não ia lá tirar?
Ele estava lá porque ele morava perto ou não? Entendi. Eu cheguei a ser casada com ele. E ele depois sumiu uns tempos, depois estava em Minas Gerais. Aí à noite me ligou, quando no dia seguinte ia fazer 3 anos que ia estarmos casados. Me chegou, Nádia, olha, tem uma coisa aqui para você tirar. Como assim? São flores. Eu falei, recuso. Pode mandar devolver. E cartas. Tanto é que ele foi preso porque eu apresentei para a delegada em Osasco as cartas que ele estava deixando nos locais para poder entrar em contato. Não li nenhuma. Uma foi entregue na delegada. No dia seguinte, logo 2 dias que ele foi preso, ele foi até o pet shopping, onde eu tinha a cachorrinha, que tomava vacina. Hoje de manhã eu falei para ela, eu não vou porque aconteceu isso. Ele chegou, mas tá tudo bem, faz um favor para mim, liga para minha mulher, mas não fala que eu estou aqui. Ah, mas olha, e ela já sabia, olha, mas ela não está atendendo. Ah, não, mas não fala que eu estou aqui, eu vou fazer uma surpresa para ela. Má intenção. E eu não fui, fiquei 40 dias presa, sem poder sair do meu apartamento. É vincular a medida protetiva ao monitoramento. É difícil, um debate difícil esse. Que era o que a gente estava discutindo em Brasília, né? Como a gente monitora ele, né? Faz a medida rápida. Mais alguém? Não? Todo mundo quietinha? Elzinha? Tá certo, então? Mas, se vocês tiverem alguma ideia, eu já saí aqui com algumas ideias super legais. Você vê como é importante esse debate, né? Saí de verdade com uma ideia que eu acho que é muito boa, que é o prazo legal para medida protetiva. E cada reunião que a gente faz dessa, vem ideias fantásticas, né? Hoje o tema é violência contra a mulher, mas assim, de reuniões como essa, já veio o projeto de fibromialgia, de endometriose, direto, porque eu falo, só quem vive o problema sabe, né? Então, essas mulheres compartilharam essas histórias, o projeto do ecocardiograma fetal no SUS, que veio de uma moça que perdeu o bebê por falta desse exame durante a gravidez. Então, compartilhe com a gente, né? Em qualquer tema, em qualquer esfera, não só na pauta da mulher, mas qualquer dor que você tenha na vida, lembre disso. Existe alguma solução no legislativo, no executivo, que eu possa compartilhar? E manda para a gente, que vai ser um prazer, de verdade, poder continuar sendo a voz de vocês lá na Câmara Federal. Que Deus abençoe todos, todas. Parabéns, parabéns. Nossos agradecimentos à deputada federal Renata Abreu. Senhoras e senhores, nesse momento procederemos à apresentação em tela e leitura pública das sínteses, leitura e assinatura simbólica do protocolo. Para isso, convidamos para que faça uso da palavra a doutora Claudete Michelassi. Ai, gente, estou tão feliz, já resultou em algo muito positivo o nosso fórum. Olha aí, vai ter um projeto de lei resultado da nossa reunião aqui. Isso é maravilhoso. Uma salva de palmas para vocês. Obrigada, deputada. Bom, vamos lá, que a gente trabalhou hoje o dia inteiro para propor soluções para você, né, para nós, que a gente não aguenta mais essa repetição de violência. Então, vou chamar aqui as facilitadoras, né, das mesas para fazer um breve resumo aqui do que foi discutido nas rodadas por todas nós. O item 1, acolhimento inicial, vou chamar a Bianca. Gente, a gente não vai ter tempo hoje, a gente ia fazer toda a sistematização, como a gente não vai, né, protelar muito, porque a gente já está bem atrasado na nossa agenda, então a gente vai só fazer o resumo. Esse protocolo a gente vai encaminhar, a vereadora Elza, procuradora da mulher, vai encaminhar para o prefeito, vamos ver o que vocês sugeriram e a gente vai dar continuidade e depois a gente vai prestar conta para vocês também desse projeto de lei da deputada Renata Abreu. Então, vamos continuar, o nosso fórum não para aqui e a Procuradoria da Mulher está à disposição de vocês, tá? Lá na Câmara, gabinete 17, e tem o Conselho da Mulher também, do qual eu faço parte, tem várias companheiras aqui. Eu acho que o Conselho da Mulher pode continuar esse fórum
E é para isso que a gente está aqui hoje reunida. Bianca está ali. Eu vou segurar para você. Boa tarde, pessoal. Então, nós sintetizamos várias propostas aqui, mas só para poder fazer uma síntese, então, é a mesa 1, acolhimento inicial, urgência. Os pontos principais levantados para poder iniciar o debate foi isso, apresentar a existência do CRNVV, a Delegacia de Defesa da Mulher, Tanta Geral, a UBS, a UPA, CRAS, CRES, Conselhos, Procuradoria Especial, entre outros equipamentos que fazem esse acolhimento inicial da mulher. Então, uma das prioridades das propostas que foram apresentadas aqui foram tornar a Delegacia da Mulher 24 horas, aumentar o efetivo e equipamento, ampliar equipes especializadas, tanto psicólogos e assistentes sociais, tanto na DDM quanto nas gerais, e divulgar o contato da guardiã. Também viabilizar para que a base da GCM tenha um espaço para acolhimento emergencial dessas mulheres, para além do atendimento CRVVN, mapeamento das áreas com maior incidência de casos para refinar as ações das políticas públicas, fortalecimento e publicização das políticas públicas existentes, assim como dos direitos das mulheres, por meio de apps, aplicativos, SMS, portais, materiais analógicos, então papel, realmente, divulgação de placas e faixas, divulgação das casas de acolhimento e demais estratégias após a denúncia após que a vítima faça a denúncia, para ela certificar de que ela vai ser acolhida corretamente. Capacitação dos servidores para sensibilização do acolhimento e encaminhamento correto de todos os órgãos de entrada. Então, uma coisa que surgiu nos diferentes debates, essa falha no acolhimento humanizado, porque que evite a revitimização dessas mulheres, e também a criação de um protocolo para direcionar e conseguir fazer com que tenha um ordenamento correto dessa mulher, assim como da sua família. Capacitação da comunidade escolar, alunado e equipes para a identificação da violência e condução das vítimas, criação de equipe de psicólogos e assistente social para capacitação, que tem uma capacitação mínima, para identificar vítimas de violência. Hoje já existe uma lei federal que obriga a existência de uma equipe, tanto de psicólogo quanto de assistente social nas escolas, então, necessidade de regulamentação disso. E parcerias, e para viabilizar isso, também pode acontecer por parcerias com as UBS e CRAS, ou também universidades, enfim, mas que viabilize a presença desses profissionais nas escolas. Incluir também no material didático o serviço de proteção e acolhimento das mulheres, assim como acontece com o hino nacional, também colocar dentro do material, porque é uma forma que todas as crianças levam esses materiais para a escola, então é uma forma das mães conseguirem ter acesso às informações. A criação de grupos de fortalecimento de mulheres para poder intensificar os vínculos e permitir que haja um ambiente mais seguro e facilitar as denúncias. Fortalecer troca de experiências com outros municípios com políticas efetivas de proteção às mulheres e às famílias. Criação de protocolo com fluxograma, como eu disse, para agilizar o atendimento nos equipamentos, e criação de portal para a centralização das informações sobre as políticas existentes. Realizar, como eu disse, a fixação de placas e faixas para a divulgação de políticas do município. Criação de uma vigilância solidária para a comunidade, todo o território, poderia ser mulher segura, como acontece hoje já com a Polícia Militar, em que existe essa criação de vigilância sobre a segurança, então poderia ter algo voltado para a segurança da mulher. Então, criação da vara municipal especializada para atendimento de vítimas de violência no município, para aceleração da emissão das medidas protetivas, criação de equipe nas unidades, criação de equipe especializada nas unidades de saúde para acolher essas vítimas, e também ter um acolhimento psicológico individual, porque hoje em dia, foram comentados, é um acolhimento muito mais em grupo, então isso acaba impedindo que muitas mulheres compartilhem a situação. A regulamentação da lei do minuto seguinte, então, a garantia do direito reprodutivo dessas mulheres, então, divulgar todas as práticas possíveis,
e capacitação dos servidores para tornar o acolhimento das famílias mais humanizado e combatendo a revitimização também, muitas vezes, das crianças que estão associadas a essa, né, que estão sob a tutela dessas mães, dessas mulheres. Então, e é isso. Então, gente, nossa, olha só. Esse é o item 1. A gente vai sistematizar tudo isso. Depois eu vou marcar uma reunião com cada facilitador, vou sistematizar, vocês vão receber por e-mail também, antes da gente entregar para o prefeito, todas essas sugestões aqui, tá bom? Então, esse foi o item 1, acolhimento inicial e urgência. Então, foi propostas, algo que já tem, a gente vai manter, né? Já vai falar, já existe. O que não tem, a gente vai sugerir e vamos encaminhar isso para frente. Vamos lá. Então, vamos lá. Na mesa 2, com acolhimento psicossocial, vou chamar a Nájila e a Cris para fazer um resumo para a gente. Olá, gente. Eu sou a Nájila, psicóloga lá no ICCI, no Instituto Caminho contra a Injustiça. E essa é a nossa advogada, a Cristiane. E nós ficamos com o acolhimento psicossocial. E lá a gente refletiu e foram feitas algumas ideias, né? Trouxeram algumas ideias, sugestões sobre essa pergunta. Quais ações e serviços psicossociais são essenciais para apoiar as mulheres em situação de violência e promover a sua autonomia? Então, a gente trouxe aqui nos tópicos a central de orientações, que no caso eu acho que é ampliar, né, essa central de orientações. Eu acho que se repetiu bastante aqui, mais ou menos o que foi dito no primeiro tópico. E ampliar a ampliação da rede, também foi trazido sobre uma equipe multidisciplinar na educação, nas escolas, o apoio financeiro, com parcerias com instituições, por exemplo, como a nossa, né, que é o ICCI, que a gente entende que são emendas federais, investimento com relação a isso, e até mesmo divulgações. Que daí eu acho que entra na políticas públicas, treinamentos para profissionais, né, técnicos, para atendimento e acolhimento das mulheres, vara especializada e políticas para famílias. E políticas também para as famílias, e a medida protetiva, que a gente também pensou, sobre essa questão das 48 horas, de talvez isso ser mais rápido, né, de acontecer de imediato. Então, acho que foi isso que a gente conseguiu trazer. E eu acho que está bem... sim. Obrigada. Você vê que das propostas aqui que vocês sugeriram, a gente já cumpriu uma. Olha só como a união faz a força. E nada melhor do que nós aqui falando o que é necessário, né? Então, obrigado pela participação de todas. E vamos seguir, então, para a mesa 3, que tinha como tema orientação jurídica. Vou chamar a Stephanie. Boa tarde, pessoal. O meu grupo era o de orientação jurídica e a pergunta norteadora era de que forma podemos ampliar o acesso das mulheres à informação e assistência jurídica, assegurando seus direitos com mais agilidade. Atualmente, foi feita uma roda de conversa para ver quais institutos fazem esse tipo de atendimento aqui no município de Osasco. E foram mencionados diversos institutos, como o CONFAD, né, que é de conflitos familiares difíceis, as delegacias, as DDMs, a Defensoria Pública, a própria Procuradoria da Mulher,
foi mencionado também a Comissão das Mulheres lá na Câmara Municipal, a OAB e o Ministério Público. E os principais pontos levantados que foi para fazer a observação no orçamento público, no que está distribuído nas diversas secretarias, para que esse orçamento possa ser diluído para a orientação jurídica das mulheres na cidade. Também foi observado as políticas de cuidado, criação de mais centros do CRMVB, ampliar, né, no município de Osasco, eu sei que já oferece esse tipo de orientação no município, mas que possa ser ampliado. Atualmente temos na Norte e na Sul, foi mencionado também que no centro seria muito importante ter, porque, querendo ou não, o centro de Osasco, por onde passa todo mundo, né? E as outras contribuições que foram feitas no grupo seria incluir a questão da orientação jurídica na atenção primária, né? Ou seja, os primeiros serviços que são observados quando acontece um tipo de violência, por exemplo, nas UBS, nas próprias escolas municipais. Também mapear nos territórios quais são os equipamentos e os atendimentos sobre a rede de apoio. Porque um ponto bastante mencionado nas rodas de conversa era que as mulheres não sabem onde procurar esse tipo de ajuda. Então, nos estabelecimentos públicos, listar, né, onde ela pode procurar esse tipo de orientação e também fazer palestras, enfim, seminários como estes nos equipamentos públicos, principalmente em escolas, né, para que os professores também possam não usurpar, né, da competência dos professores, mas também identificar esse tipo de atendimento. E um ponto interessante que eu achei que também foi levantado no grupo foi oferecer um ônibus itinerante para dar esse tipo de orientação jurídica nos territórios, né? Porque, como foi mencionado, Defensoria Pública, OAB, mas e aquela mulher que não pode chegar até esse estabelecimento? E aquelas mulheres que não têm acesso ao seu próprio celular para saber que tipo de orientação ela pode buscar, né? Então, foi levantada essa questão do ônibus itinerante para a orientação jurídica e também foi mencionado que alguns municípios, eles disponibilizam um tipo de cartão de transporte, né, como aqui em Osasco a gente tem o BEM, para mulheres que sofrem desse tipo de violência, para que ela possa acessar os equipamentos públicos necessários, né? E também alguma das propostas sugeridas foi oferecer o atendimento e o acolhimento para mulheres com mais de 60 anos, né? E usar ferramentas tecnológicas para disseminar as informações. A estruturação também dos conselhos tutelares para identificação e orientação jurídica. E também um ponto levantado foi a fusão dos cursos de Direito e Psicologia para a criação de núcleos de apoio e assistência jurídica aqui no município de Osasco, já que temos, por exemplo, uma Universidade Federal aqui em Osasco, temos a Unifiel, né, temos a Anhanguera, e fazer a criação desse núcleo para oferecimento de orientação jurídica. E alguns desafios foi que os canais de informações não são muito divulgados, né? E também a criação de um disque denúncia independente, né? E o atendimento, como foi mencionado também, ser mais humanizado, ter agilidade na medida protetiva, que a medida saia de imediato, e o monitoramento do agressor. E também, como foi mencionado pela Teles, né, da nossa guarda, a criação de uma vara específica de violência doméstica aqui no município. E também uma prioridade seria um trabalho intersecretarial que atinge os equipamentos dos bairros, né? E a criação de um marco regulatório, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? A criação desse protocolo contra a violência aqui no município de Osasco. Muito bom. Obrigada, Stephanie. Pessoal, vou pedir, se vocês puderem aguardar a gente terminar. Depois a gente vai confraternizar todo mundo junto. Então, pedir para vocês voltarem para suas cadeiras. Vamos encerrar o evento. Vamos ouvir todo mundo. Afinal, a gente trabalhou o dia inteiro para, né, propor. Então, vamos ouvir as propostas. Se quiserem sugerir, também é o momento. Quiserem complementar, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a mesa 4, com o tema apoio aos familiares. E a gente vai ouvir a Mel.
vou apresentar aqui as propostas. O nosso grupo ele contribuiu muito com sugestões, prioridades, mas tudo isso vai ficar registrado. Então, pelo adiantar da hora também, né? Então a gente só apresenta o que a gente fez aí, se sistematizou de proposta, mas está tudo registradinho, tá, gente? Tem 3 cartões. Tá? Desafios, pontos críticos, nós temos uma lição de casa aí completa, né? Eu vou guardar ali. Pode ir? Ah, você vai ler daqui? Então, a proposta de sugestões. Estudo da vigilância socioassistencial com mapeamento através do CAD único das mulheres e crianças em vulnerabilidade. Né? Teve uma colega lá que contribuiu, ela disse que tem como a gente fazer esse mapeamento para a gente identificar na rede. Oi? Tá. Mas seria específico, não era? Gente, o que já tiver, a gente vai ticar. Já existe, mas tem outros pontos que não. Mas o mapeamento socioassistencial, ele ajudaria a identificar as mulheres que estão lá nas famílias mais fragilizadas? Foi isso que eu entendi. Divulgação em escolas, igrejas, hospitais, dos canais de defesa existentes. Foi muito falado que a gente precisa de mais comunicação, mais informação circulando. Defesa pessoal para as mulheres. Academias aí que têm as portas abertas para que a mulher ela possa também ter esse recurso de poder se defender. Formação para profissionais. Então, são os profissionais de toda a rede pública que precisa também ter as informações. Se ele identificar uma mulher está sendo vítima de violência, qual o encaminhamento que ele pode dar, qual a orientação ou qual canal ele pode acionar. Disque denúncia. A gente tem o Disque 100, foi proposto um canal para que a mulher ela possa ligar ou alguém possa ligar e fazer uma denúncia quando identificar uma vizinha, um parente, um familiar está nessa situação da vitimização. Centralizar DDM e secretaria no mesmo local, quer dizer, ou seja, a secretaria da mulher junto no mesmo espaço que a delegacia. Segurança alimentar, prioridade nos atendimentos para as famílias vítimas de violência. Porque até a gente discutiu lá no grupo, né? A gente sabe quando uma criança vai para o serviço de acolhimento, ela passa a ter toda a prioridade nos atendimentos dela. Bem assim, pode ser inserida a mulher, a família que está sofrendo a violência, ser inserida para a prioridade desse atendimento. E uma casa que reúna vários atendimentos jurídicos, saúde, assistência, acho que é isso, né? Quando a proposta já existia, às vezes as munícipes, as mulheres, os serviços não sabem que existem. Então, às vezes, repete algo que já existe. Mas a gente, lá na Procuradoria, por exemplo, dificilmente a mulher sabe o que é o CRMVV e que existem 2, inclusive. Né? Quando a gente fala que existe, que tem um na Zona Norte e um na Zona Sul, a maioria das mulheres elas ficam espantadas, falam, não conheço. Então, o objetivo hoje, gente, é publicizar o que o município tem, né? Unir forças e divulgar para que a denúncia seja algo corriqueiro, né? Da ameaça, a crise de ciúme, que seja uma prática nossa essa denúncia, esses acolhimentos, esses espaços de apoio, ok? Obrigada, minha querida. Bom, seguindo então para a última mesa, com o tema Prevenção, Educação e Formação Profissional. Vou chamar a Rude, que vai sistematizar aqui e resumir o que aconteceu. Espera aí que eu vou te ajudar.
hoje feito pelo CRAS, uma colega colocou, que tem uma lei, que esse vínculo com as famílias hoje é uma lei, e fica a comando do CRAS, né, ela está ali atrás, só que ele ainda não é bem vivenciado dentro da rede. Então, é fortalecer esse vínculo através da lei. A divulgação, nós não temos poucas divulgações dos serviços que a rede oferece. Eu até coloquei um exemplo, que tudo de ruim que acontece na rede é muito mais falado, mas a gente nunca fala das coisas boas que acontecem na rede, né? E quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente fala de secretarias que criam seus protocolos. O protocolo não é único, cada secretaria vai criando um protocolo. A gente acaba colocando a mulher dentro de uma caixinha, dentro de um território, mas quando ela procura um serviço de verdade que possa socorrê-la, que possa dar a ela orientação, nós não temos, às vezes, a quem encaminhar, né? Então, acho que a divulgação ela precisa ser mais direta e mais eficiente, né? O acompanhamento com as famílias para que eles sejam mais efetivos dentro da rede. Uma colega colocou principalmente o corte para negros, indígenas, migrantes e étnicos raciais. Outra colega colocou também que tem muitos idosos, em sua maioria mulheres, que sofrem violências, estão acamadas dentro das suas casas, dentro dos territórios, e a gente não enxerga esses idosos dentro da nossa rede ou dentro do nosso território. E aí surgiu várias sugestões, dentre elas a gente colocou a criação de um sistema municipal que identifique a mulher vítima de violência. A gente só identifica essa mulher, gente, quando ela vira números. E pessoas não são números. Pessoas são pessoas humanas, que elas precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser respeitadas. Mulher precisa de dignidade, né? O trabalho vinculado, aí sugeriram que a gente poderia ter um trabalho vinculado entre a Secretaria da Mulher e a Delegacia da Mulher, para que quando essa violência acontecesse, CEMUD poderia estar vinculada à Delegacia da Mulher e a gente pudesse, no momento mais hábil, mais rápido possível, socorrer essa mulher e dar direção para o problema. Uma outra coisa também, quando a gente coloca aqui que entender que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, a gente vai falar de saúde, da desumanização que essa mulher sofre, não só na saúde, mas em qualquer órgão público, porque nós não temos um sistema que identifique essa mulher por onde ela passou. Então, se acontece feminicídio, nós não sabemos dizer em qual órgão público que ela passou, se ela teve orientações, se ela teve algum socorro imediato, se ela foi orientada. Nós não temos isso na rede. A gente só sabe dizer quando a mulher vira um número. A gente também colocou que a mulher precisa de defesa pessoal, também colocado pela colega, que a mulher que consegue se defender hoje, em um momento inoportuno da violência, ela pode usar de alguma arte marcial, que ela pode pelo menos sair correndo, procurar um socorro. E isso também já foi colocado a semana passada, no encontro que a gente teve com a Corvig, né, onde se falou muito isso. E aí a gente também falou sobre a formação de profissionais mais humanizados, né, gente? Humanizar é a gente identificar a pessoa que vai dentro da unidade de saúde ou dentro de qualquer órgão público. Às vezes o profissional, ele olha a identidade, o senhor, a senhora, a gente precisa personificar o nosso atendimento. Ali não está um número de pessoa que depois a gente vai, no final do mês, falar assim, a unidade de saúde teve tantas consultas abertas e tantos faltantes. A gente nunca procura porque é faltante, gente. Às vezes a mulher falta em consulta, eu vou falar isso com propriedade, que eu trabalhei mais de 15 anos na saúde. Às vezes a mulher faltava na consulta para que o médico não identificasse que ela foi vítima de violência. A criança também faltava em consulta para que a mãe não pudesse colocar para o médico que aquela criança estava sendo vítima de violência, né? Ampliar o acompanhamento dos opressores dentro do território, descentralizar, porque a gente fala muito acompanhar, mas às vezes a gente também não dá alternativa. Se a gente tem um trabalho, a gente tem um órgão que vai cuidar desses opressores, dessas pessoas que agridem, que
tratam a violência, a gente precisa que eles sejam tratados no território, porque o território que vai falar e vai nos comunicar se essa pessoa realmente está mudando, ele está ali fazendo um teatro, como acontece muitas vezes. Aí foi colocado sobre os programas que nós temos hoje, beneficiários do Recomeçar, e entre eles estava falando que o programa Recomeçar, ele não tem direitos trabalhistas, né? Então, a mulher vítima de violência, ela nunca está segura com um trabalho desse, porque ela sabe, ela não pode faltar, ela não pode se machucar, porque ela não tem seguridade de nada do trabalho. Ou a gente amplia isso para que ele possa dar direitos trabalhistas, ou a rede se prepara para que priorize no atendimento de uma vaga de emprego as mulheres vítimas de violência. Tá? Só isso. Obrigada, Ruth. Como eu falei para vocês, nós vamos sistematizar todas as propostas hoje, vamos encaminhar para vocês, tá? Por e-mail, para quem deixou o e-mail. Quem precisar de declaração de horas, por favor, me procura, tá? Para a gente entregar para vocês. E, gente, vamos tomar um cafezinho. Muito obrigado pelo dia de hoje, foi muito vitorioso, produtivo, e a gente já saiu com um projeto de lei aí encaminhado. Parabéns para a gente. Agradecer também o pessoal da Câmara, do Cerimonial, da Comunicação, que organizou esse evento lindo para a gente. Obrigada, obrigada a vocês. Bora lá comer, né? Estou morrendo de fome. Senhoras e senhores, declaramos encerrado o primeiro fórum da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco.